Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 14 a 16, vai falar sobre a candeia, sobre a luz e que nós somos chamados para iluminar. Então você precisa entender algumas verdades contidas em tudo isso. Primeiro, você foi criado para ser luz. Quando nós falamos que nós somos criados para ser luz, nós temos que lembrar de algumas coisas. Isso fala de identidade. Quando o céu, através de Cristo, vai dizer para a sua igreja que nós somos a luz, Ele está trazendo uma identidade de que eles são, do que a igreja é, do que você e eu somos para Deus e diante de Deus. Então você precisa entender a identidade que o céu colocou sobre a sua vida. E como identidade, ela fala de algumas coisas. Primeira, a identidade de luz não combina com trevas. Então você precisa entender que a identidade que o céu coloca para você é que tu és luz. E que essa luz, ela tem uma finalidade e ela tem um porquê. A primeira delas é porque a luz, ela se choca com as trevas. E se você não entender isso, e se você não é um cristão que choca com o reino das trevas, se você não incomoda o reino das trevas, se tudo para você não funciona e parece que nada muda, então algumas identidades suas devem estar um pouquinho conturbadas, porque todo aquele que é luz, logo de cara ele vai incomodar as trevas. Então luz e trevas, elas não se misturam. Ou tu és luz, ou nós somos trevas. A Bíblia diz que existe apenas 2 senhores e não 3 senhores. Então existe 2 reinos. Se tem 2 senhores, tem 2 reinos: o reino da luz e o reino das trevas. Mas uma coisa da identidade de quem é luz é que a luz expõe o que está às escuras. A luz expõe por si, a luz expõe por si tudo aquilo que está oculto ao meio à escuridão. Aquelas pessoas que estão envolvidas pela escuridão e não encontram luz, quando nós chegamos, o nosso papel é trazer claridade àquele ambiente, é trazer luz para aqueles que estão presos em meio às trevas. Mas nós precisamos entender que essa identidade, ela também carrega em si um brilho. A luz possui um brilho. E esse brilho, ela tem um problema, porque o brilho do reino de Deus, ele não faz parte do brilho pseudo da religiosidade. Então, a luz, o brilho, ele incomodará os religiosos. A luz de Cristo, o brilho, a luz que Deus espera que cada um de nós vivemos, ele irá incomodar a religiosidade, o sistema e a prostituta disfarçada de igreja. Essa luz vai incomodar aqueles que com cara de piedade se esconde por detrás de uma pele de lobo devorador. Quando Jesus, ele chega e a sua luz vem brilhar diante dos homens, você vê que aqueles pseudos religiosos vêm bater com ele. E há uma coisa interessante, que Jesus, em toda a sua história com a religiosidade, ele sempre bateu de frente, ele sempre chocou com esses, enquanto que com o pecador não. Com o pecador ele sempre teve um coração compassivo, uma compaixão. Ele sempre se colocou no lugar do outro, ele foi com empático em relação a outra vida. Mas nós precisamos entender que contra a falsa religião, contra aquilo que disfarçado de reino de Deus, não é reino de Deus, a luz vai incomodar. Por isso que quando você faz algo para o reino de Deus e você depara com aquele que não faz nada para o reino de Deus, que se disfarça de noiva, se disfarça de igreja, a sua luz incomoda, o seu brilho incomoda. E eu quero dizer algo para você muito importante. Assim como a identidade, você é a luz, a questão é que Deus te colocou nesse mundo para brilhar. Eu vou repetir: Deus te colocou nesse mundo para brilhar. Então não aceite, então não permita que ninguém destrua
o brilho que Deus colocou sobre a sua vida. Não permita que essas coisas venham descer para o coração através daqueles, porque quem não quer brilhar parece que tem o prazer de estragar. Todo aquele que tem o coração feito por Deus para brilhar a luz diante dos homens. Desses tais, a Bíblia diz, fuja. Desses tais, a Bíblia diz, fuja. Então não permite que ninguém estrague o brilho que Deus colocou sobre a sua vida. Eu não sei se você pode repetir, se você pode dizer isso comigo. Eu sou luz e Deus me trouxe dessa terra para brilhar. Eu vou repetir. Eu sou luz e Deus me colocou nessa terra para brilhar. E se você é luz, você não pode permitir ninguém destruir a luz que Deus colocou na sua vida com um propósito. E você precisa entender o propósito da luz, a dinâmica de luz. Eu não sei se você consegue entender algumas coisas, ou já parou para dar uma olhada sobre a dinâmica da luz. Ela é quem projeta, preste atenção, quando Jesus diz, e brilhe vossa luz sobre os homens. Então há uma dinâmica da luz. A luz, ela tem um porquê dessa questão. Primeiro, ela projeta para que o outro brilhe. Não, preste atenção. Vai parecer que nós estamos falando coisas invertidas. A luz, quando você vai num teatro e está tudo escuro, quando você vai em algum lugar que vai ter alguma apresentação, quando um canhão de luz é ligado, ele joga para a direção daquela pessoa, e se você olhar para aquilo, então a luz projeta alguém para brilhar. Talvez seja isso que João Batista entendeu, quando ele disse que eu diminua para que ele cresça. Quando Jesus diz que nós somos a luz, nós precisamos entender que não é nós. Há um pensador, Oliver, pensador cristão, que diz que nós somos o holofote, porque ele diz que o holofote em si não produz vida, e o holofote em si não chama o destaque, ele apenas direciona o foco de luz. Então, como igreja, nós destacamos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós sim projetamos o facho de luz. Porém, essa luz tem que ser direcionada para Cristo. E tudo aquilo que não é feito para isso, é feito para brilho próprio. E aí não há aprovação de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14, o texto a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus menciona a candeia e a luz, ele tinha noção daquilo que estava por trás, da vontade específica que ele tinha para aquela mensagem. A candeia é uma peça pequena, ela é um recipiente aonde é colocada e abastecida com óleo, e ela tem um pavio. Então ela, na verdade, ela é a iluminação daquele tempo. Ela era a luz daquele lugar. Então ele diz que a luz não se coloca embaixo para clarear, mas se coloca em cima. Então quando ele diz que a vossa luz brilhe, quando ele nos chama para ser a lâmpada, quando ele vem nos mostrar que nós somos a luz para a nossa geração, há uma coisa interessante que ele diz que se coloque a luz em lugar alto. Então uma das coisas que você precisa entender logo de cara, observar algumas coisas, é que o lugar que a candeia
ou a lamparina, ou aquele que é luz, deve estar em lugar alto. Então Tessalonicenses diz que o Senhor nos colocou nas regiões celestiais. Então é esse ambiente a qual Deus coloca a sua noiva, é esse ambiente que Deus colocou a sua igreja. Então você precisa entender que Deus te coloca em lugar alto para você realizar grandes coisas. Eu vou repetir: Deus te colocou em lugares altos para que você faça grandes coisas. Mas uma coisa destaca aqui, que é somente nesse ambiente alto aonde a igreja deve estar, e é nesse ambiente alto aonde as nossas guerras têm que acontecer. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. Por que ele não diz que a nossa luta é aqui embaixo e nós travamos aqui embaixo? Não, ele disse que as nossas lutas são lá em cima, porque Deus nos colocou lá em cima. A igreja vive em outra atmosfera. Se você não entender isso, você vai querer guerrear no plano aqui de baixo. E guerrear no plano de baixo é usar as suas forças físicas, é usar o seu intelecto, sua sabedoria, utilizar aquilo que você tem de melhor argumento. Não, quando você está nesse campo, você perde. Sabe a diferença? Sabe a diferença não? Sabe como que acontece a luta entre a águia e a cobra? E o que é interessante que Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor receberão asas como de águia. Então você precisa entender que Deus te coloca sempre em lugares altos. O projeto do céu é você estar em lugar alto. Mas o problema é que nós não entendemos e queremos competir nos lugares baixos. A águia, quando vai pegar a serpente, quando ela vai lutar com a serpente, ela não luta no chão. O chão é o lugar da cobra, é o ambiente que ela rasteja, é o ambiente que ela conhece. É ali que ela tem força, velocidade e estratégia. Quando a águia vai abater a cobra, ela faz um voo rasante, ela pega e ela puxa para o alto. Porque o alto é o ambiente da águia. O alto é a estratégia da águia. No alto a cobra não tem força, não tem estratégia. E deixa eu te dizer uma coisa. Como igreja do Senhor, a Bíblia diz que Satanás, a serpente que entrou no jardim, e nós com asas de águia. Então há uma coisa que você precisa entender, que nossa luta, por não ser contra carne e sangue, não pode ser aqui, ela tem que ser lá. Por isso eu sempre digo para a igreja, aquilo que nós queremos conquistar aqui embaixo, ele tem que ser vencido lá em cima. Por isso uma vida de pouca oração é uma vida de quase nada de luz, quase nada de conquista. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você entender que é por isso que nós lutamos tanto, para você ler a Bíblia, para você ter seu tempo de devocional, o seu dia de oração. Ah, querido, se você não entender que você primeiro se abastece do óleo pela manhã, para que a luz continue acesa durante o dia, nós nos abastecemos com óleo, com azeite, com a presença do Espírito Santo pela manhã, para que de dia, de tarde, de noite nós consigamos ficar com as luzes acesas. Quando você não tem azeite, você pode ter o pavio, mas você não tem o fogo. Você pode ter a lamparina, mas você não tem o azeite. Não produzirá fogo e nem muito menos calor. Nós precisamos entender que quando Jesus vem dizer sobre isso, ele entendia o que ele estava falando. E que pela essa lamparina, a luz que era gerada por ela, era gerada com a presença do azeite. O combustão daquele tempo era o azeite. E o azeite em Êxodo 30, Levíticos, Samuel e tantos outros, o azeite era usado como utensílio do altar de Deus.
ele foi usado para ordenar profetas, para ungir reis, sacerdotes. Ele sempre foi o símbolo da presença de Deus, do Santo Espírito de Deus. Quando Jesus está dizendo que nós somos a lamparina, ele estava dizendo que nós precisamos estar cheio de um óleo que representava, os discípulos entenderam que eram cheios da presença de Deus para conquistar e ir além. Tiago 1:17 vai nos ensinar que tudo que vai acontecer é a dádiva de Deus. O homem sendo lamparina, mas não tendo óleo, não vai a lugar nenhum. O homem tendo óleo, sendo lamparina, mas não tendo óleo, não chega em lugar algum. É por isso que você vê pessoas com muita condição de ir além, mas não vão além. Eles apagam a chama. Eles retiram o óleo. Eu lembro de Sansão, um homem que foi ungido. A Bíblia diz que ele conquistou tudo com a presença de Deus, com a unção que havia sobre ele, o Espírito Santo de Deus que fazia tudo isso. E depois de brincar tanto tempo, de extinguir o Espírito Santo, de arrancar o óleo que havia sobre ele, há um texto que diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Moisés, quando vai falar com o povo, diz: não extinguais o Espírito de Deus. Nós precisamos viver abastecido. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Quando Jesus vem nos ensinar sobre a luz produzida com azeite, ele sabia o que estava por trás de tudo isso. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo do azeite. A luz que brilhamos com o azeite. O que isso representa e o que isso funciona para cada um de nós. Primeiro, sabemos que a azeitona é o fruto do qual o azeite ele é extraído. E nos tempos bíblicos, nos tempos de Cristo, ele passava por 4 processos a extração deste óleo. Quando nós olhamos para isso, a primeira forma de extrair era que se colocava o azeite inteiro, não se colocava pedaços da azeitona, azeitona, não se colocava pedaços da azeitona, a azeitona se colocava por inteiro, era ela total, e havia uma pedra grande a qual era colocada primeiro, e conforme ela ia sendo movida, esse peso extraía o primeiro azeite. Esse azeite era puro. Era esse primeiro azeite que se usava na casa de Deus. Era esse primeiro azeite que usava para unção, para consagração de profetas, sacerdotes, reis. Era essa primeira prensa, era essa primeira óleo, essa primeira extração de óleo que colocava-se nas lâmpadas que ficava diante do tabernáculo do Senhor. Ei, deixa eu dizer o que está por trás de tudo isso. Deus quer nos usar, Deus quer te usar, preste atenção. Tem gente que diz: ah, mas Deus não me usa. Não, Deus quer te usar. Só que a azeitona tem que ir por inteiro para Deus. Não é parte que interessa para Deus, é por inteiro. A palavra diz que quando Deus olhou para Jó, disse: a um homem íntegro, justo, reto e temente a Deus. A palavra íntegro vem de integral, vem de inteiro. Quando você
vai para Deus, para sermos usados na casa de Deus, preste atenção, nós precisamos estar por inteiro em Deus. Espírito, alma e corpo. Não é parte, a minha mente até concorda com algumas coisas, então tu não está por inteiro. Não, a mente concorda, mas o meu corpo, não vou fazer tudo isso também não, então você não está por inteiro. O seu espírito, ele inclina para as complicações, para as intrigas, para as lutas, então você não está por inteiro. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar na sua casa. E este óleo, essa primeira azeite que é usado era usado para adoração. Sabe o que nos chama a atenção? É que muitas vezes nós falamos que nós somos inteiros por Deus, que nós somos de Deus. Agora preste atenção. Será que nós somos inteiros para Deus? Certa vez o jovem chegou para Jesus e disse: o que eu faço para dar a eternidade? Então Jesus coloca os mandamentos de Deus, ele honrar pai e mãe, honrar isso. Ele disse: isso já faço. Então Jesus disse: então pegue suas posses, venda tudo, distribua, então lhe dará o reino dos céus. E disse: aquele jovem ficou triste, começou a caminhar de cabeça baixa e foi saindo. Querido, tem gente que doa o coração, mas não doa o bolso. Tem gente que agradece as bênçãos que Deus tem dado na vida dele, mas quando chega a vez dele de repartir as bênçãos com o reino de Deus, com os projetos do céu, então aí já não é, isso já é o pastor que está falando, isso já é coisas do Antigo Testamento, isso é coisa do coração. Porque quem dá muito antes da lei. Abraão é a prova disso. Quando a lei surge, Abraão já não estava mais. Quando Moisés, Deus revela para a lei, porque o povo não praticava mais. Enquanto que você vê Abraão vem entregar para Melquisedeque, ele vai dar os dízimos de tudo, e disse: Deus abençoa Abraão. Então ser inteiro para Deus, essa primeira prensa, é disso que nós estamos falando. Agora, por um outro lado, tem gente que já entendeu essa parte de doar. O coração já é um coração generoso. Você não tem reservas com ele. Ele colocou o reino de Deus em prioridade, não as suas posses, nem os recursos dele em primeiro lugar. E ele não separa o que ele acha que tem que dar para Deus. Eu concordo até não. Ele já entendeu que de Deus ele não engana. Ele pode esconder de pessoas, mas de Deus ele não esconde. Ele sabe que quando ele resolve dar isso, mas sendo que Deus está dizendo não é isso correto, ele já entendeu. Tem gente que faz isso com facilidade, com naturalidade. Mas por outro lado, tem gente que dá o bolso, ele dá os recursos, mas ele não dá o coração a Deus. Ele é aquela pessoa que oferta, que dizima, que faz os votos. Ele faz isso mensalmente, ele tem os seus deveres como cristão responsável em dia, mas Deus quer que o coração dele não tenha divisão, que o coração dele não esteja um pé aqui dentro e um pé lá fora. Ele não quer que seu ouvido ouça a adoração do céu e depois qualquer outra coisa entra um lixo para dentro do seu ouvido, desce para o coração e a sua carne já se agita, e daqui a pouco você já não é mais inteiro de Deus. Você divide Deus com prazeres mundanos, você divide Deus com outras coisas. Não, querido, para sermos usados por Deus, nós temos que ser como essa primeira parte onde a azeitona era colocada por inteira. Como eu gosto de ver Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. E aí ele finaliza em Filipenses 1:21 dizendo: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Não, querido, quando Jesus veio mostrar sobre o azeite, ele sabia o que nós precisávamos ouvir. Na segunda prensa, colocava-se a segunda pedra, e com o peso dessa havia uma trituração maior. Então ela extraía o segundo nível de azeite. Já não era o azeite puro, já não era mais o azeite virgem. Agora ele vinha com algumas coisas. Agora era a hora que nessa segunda leva, esse azeite era usado para aquilo que nós fazemos hoje na alimentação. Essa segunda pedra que era colocada, essa segunda prensa, extraía o segundo azeite. E esse segundo azeite era utilizado para a alimentação. E você precisa entender que quando Deus está nos colocando isso, Ele está nos trazendo uma direção para que Deus requer de nós, que alimentemos o vazio da humanidade que estão famintas por Deus. Ah, querido, quantas pessoas nesse momento podem ser alcançadas por você, compartilhando a mensagem, convidando para bater um papo. Esses dias eu recebi, enquanto eu escrevia domingo passado, enquanto eu estava orando, escrevendo parte daquilo que Deus estava me dando para o culto do domingo anterior, eu sou interrompido nesse meio por uma ligação. Um número desconhecido fez uma pergunta para mim: boa tarde, posso falar um instante com o senhor? Eu disse: pois não. Ela disse: eu tirei hoje meu dia para ligar para algumas pessoas por números aleatórios, para dizer como Deus, Ele ama a sua vida. E ela foi falando tantas coisas. Em nenhum momento eu disse: eu sou um pastor, eu conheço Bíblia. Não, eu sou de Deus. Quem é de Deus escuta outra pessoa que é de Deus. Você pode um dia ser um apóstolo, você pode um dia ser quem você for, mas aquele que é de Deus sabe sentar e ouvir. E ela foi dizendo, e eu disse: puxa, que delícia, como é bom ouvir essas coisas. E ela fez a segunda pergunta para mim: eu posso te enviar outras mensagens? Sabe, querido, alguém que entendeu a segunda prensa do azeite, alguém que entendeu qual é o papel da igreja. A primeira prensa, adorar a Deus, servir a Deus na casa de Deus, com aquilo que é, com os recursos que possui. A segunda prensa fala de alimentar, servir com as atitudes, mão na massa, pôr a mão na massa. Vivemos em tempo onde nunca tivemos tão na frente, mas ao mesmo tempo tão carente. Comunicação de ponta, mas falta diálogo na própria casa. Hospitais de última tecnologia, mas são incapazes de curar as feridas da alma, que só a igreja possui esse poder. Temos tanta riqueza e recurso, mas nunca vemos as pessoas tão pobres de espírito. Fala-se pelo mundo afora de tanto amor, mas o que pratica é ódio, rancor, e guarda-se tanta mágoa. Não, você precisa ser diferente. Quando Deus colocou a igreja para viver esse óleo, para receber esse azeite, Ele colocou ela para viver os 4 aspectos desse azeite: adoração, como falamos, entrega da vida, entrega do recurso. Agora sim, Deus convidando nós para fazer mais do que Ele entregar a nossa vida e dar o recurso. Você é o responsável para transformar a vida de alguém. E saiba de uma coisa: a obra de Deus tem pressa.
O número de abuso sexual infantil, ele triplicou só nos primeiros 2 meses da pandemia. Morte, surra, briga conjugal. Ela aumentou 10 vezes. Alguém me perguntou: pastor, o senhor tem andado tanto, o senhor não tem medo de pegar a Covid-19? Eu falei: eu não sei nem se eu já peguei. Mas o senhor não tem medo? Você vê as pessoas. Eu falei: não, querido. A igreja não tinha que ter medo de morrer por causa do coronavírus. O foco não pode ser a igreja. Irmãos, é muito triste. Eu estou em grupo de pastores, ver que pastores já morreram, deixaram famílias, a dor de quem ficou. Respeitamos tudo isso, sentimos muito, tivemos conhecimento de pessoas próximas a nós. Mas a preocupação não é quem morreu em Cristo, é quem morreu sem Cristo. É o que nós vamos dizer para Deus que nos calamos, que preferimos nos divertir. Falar para Deus que nós não entendemos o papel de igreja. Falar para Deus que era mais interessante ficar fazendo as minhas coisas do que as coisas de Deus. Mesmo entendendo que tudo que eu vivo de bênção, Ele que me proporciona. E é assim que eu pago para Ele, é assim que eu devolvo para Ele. Não, nós precisamos mudar esse conceito. Todos nós temos que nos guardar, se preocupar. Não tenha dúvida, é sério o negócio. Morre. Não mata todo mundo, mata quem já está com dificuldade, que precisa de mais cuidado. Mas não é quanto a isso que eu estou dizendo. São as vidas que partiram sem a Cristo. E quanta gente foi ceifada por causa disso. E eu estou na minha casa que eu viro de um lado para o outro desesperado. Talvez por isso está nascendo a outra igreja. Você precisa fazer mais do que você faz. Olha para você e pensa o que você já faz. A sua célula está uma bênção, ela tem que multiplicar. Ela tem que ir para outra casa, ela tem que alcançar alguém. O ministério de louvor seu está uma bênção. As pessoas, você tem que levantar outro alguém. Você precisa preparar um outro músico, um outro adorador, para que tenha mais, para que possamos fazer mais, para que possa ir na outra igreja. Você precisa fazer mais. Seus amigos estão morrendo, seus parentes estão morrendo, as famílias estão se perdendo, e nós somos a esperança para essa nação. Segundo Timóteo 3:1, eu vou ler rapidinho. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós precisamos entender que nós somos chamados para alimentar um povo faminto por Deus. E você não pode fechar os olhos. E você não pode dizer que isso não é com você. Porque cada um tem um propósito de alcançar alguém nesse reino. Nós viemos para a igreja para nos capacitar, para quando estivermos no campo missionário chamado família, campo missionário chamado faculdade, campo missionário chamado vizinhança, campo missionário chamado empresa. Ah, pastor, mas na minha empresa eu acho que o senhor está misturando as coisas. É verdade, tem alguém que misturou por você. Alguém que não pensou que o colchão dele era gostoso, alguém que não pensou que o recurso dele era para ele, alguém que não pensou, alguém que ajudou a igreja a avançar. Alguém se importou comigo e hoje eu estou aqui. E alguém se importou com você e é por isso que você está aqui. Agora,
havia a terceira pedra que era colocado na prensa da azeitona. E essa terceira pedra era quando usava esse óleo para iluminação. Já era a terceira prensa. Era para iluminar. É para acender as casas, aquecer o lar. É para isso. A luz, ela tem uma intenção. Quando Jesus diz que nós somos a candeia e o azeite está sobre nós, ninguém que tem uma lanterna tem porque gosta de ter um objeto atraente. Você tem uma lanterna para um propósito: iluminar por onde se vai. Então há uma intenção de ter lanterna. Um fabricante não fabricou o instrumento apenas para ser mais alguma coisa dentro da sua casa, mais alguma coisa dentro do seu carro. Não. Quando a polícia sai com a lanterna e você está passando, ele joga aquela luz gigante no seu rosto. Ela tem um propósito de existir naquele carro. Quando Deus nos fez, quando Deus te fez, você precisa entender isso. Quando Deus te criou, quando Deus me criou, essa intenção foi proposital. Há uma intenção proposital de Deus para a sua vida. Há uma intenção do Criador de permitir que você ganhasse diante de milhões, 350 milhões de sementinhas correndo atrás de um óvulo. E quando ele olha nos 350 milhões, ele diz: é você. Quando vem nessa correria, ele diz: é você. Quando vamos nisso, ele diz: eu tenho um propósito para você. É para você. É com você. Não, você precisa entender, Deus tem um propósito para você. Quando Ele te permite vir, Ele tem um propósito para você. Eu quero finalizar, caminhar para a última prensa. Quando se colocava a quarta pedra, agora já tinha extraído praticamente quase que todo o óleo. E de tanto rodar e colocar agora mais esse peso, terminava aquilo com tanto de um pouco de óleo, mais um tanto de trituração daquela azeitona que ali estava. E quando esse peso era colocado, os farelos da azeitona iam se desfazendo, eles pegavam tudo aquilo, eles raspavam aquele lugar, ele juntava tudo aquilo, e agora aquilo aquilo viraria sabão. Agora tudo aquilo misturava para fazer sabão. Agora tem não apenas a luz para iluminar os caminhos, direcionar e apontar para Cristo. Agora Deus nos coloca, Deus nos chama para entendermos o papel do sabão, que é pureza e limpeza. Você precisa entender qual é o propósito que você também faz parte. É a pureza e a limpeza. Por isso, quando Deus nos convida, não combina uma vida de sujeira, porque o sabão e a sujeira não combinam. Não dá, eles não caminham junto. Quando chega um, o outro tem que sumir. Você precisa entender que quando Deus te chama, Ele te chama para limpar, mas também para ser limpo. Agora tem uma coisa que nós precisamos entender. Assim como a azeitona, ela foi totalmente destruída, esmagada. Todo o corpo daquele fruto foi destruído. Para você ser limpo, para você ser limpeza, para você ser puro e fazer o processo de purificação, é necessário que todo o corpo desse fruto, não mais azeitona, mas esse fruto chamado eu e você, somente quando ele tiver totalmente essa carne moída, essa carne destruída, esmagada totalmente, não houver mais força para gritar,
então nós estamos prontos para ser instrumento de limpeza na vida de alguém. Sabe quando algumas pessoas que não tiveram mudança de vida e querem falar algo para algumas pessoas e elas não conseguem aceitar o que ela fala, ainda que o que ela está dizendo seja bom, ainda que o que ela fala seja verdade, e ainda que o que ela fala seja até bíblico, mas algumas pessoas dizem assim: mas ele fala, mas não faz. Ele aponta o caminho, mas não entra no caminho. E algumas vezes eu vi pessoas chateadas dizendo: eu tento falar, mas as pessoas não me escutam. Não é que elas não nos escutam, é que às vezes não falar muito produz mais som do que bocas abertas. Agostinho, pai da igreja primitiva, Santo Agostinho, ele disse assim: anunciai o evangelho, mas se preciso for, então useis de palavras. Eu lembro que quando eu cheguei na fé eu disse: anunciai o evangelho sem abrir a boca. Eu falei: como que faz isso? Teatro, será? Não. É que você pode falar com a vida. Ela vai refletir nas pessoas muito mais do que a boca. Tem gente que pratica todo o mal, mas quando está perto de outra pessoa, quer falar das coisas santas e perfeitas de Deus. Ela pode até falar, mas a credibilidade dela será menor. Agora, quando você permite essa pedra vindo da parte de Deus, quando você aceita ser trabalhado por Deus, quando você aceita o processo de purificação para tornar-se limpeza, então quando você vai falar, mas muito antes de você falar, as pessoas querem te imitar. Eu quero finalizar aqui, eu quero convidar você aqui a olhar para você e entender que você foi feito para iluminar. Há um projeto de Deus na sua vida chamado luz, e nós somos luz para essa geração. Você tem que ser luz para essa geração. Você tem que ser luz para os seus filhos. Seus filhos têm que olhar e ver como você é de Deus. Não apenas como você fala de Deus, mas como você é de Deus. Os seus vizinhos têm que ver como você é de Deus. Não os louvores apenas que você escuta de Deus. Ele precisa ver como você trata bem a esposa, os filhos, como você é alguém bacana no meio deles. Está na hora das pessoas do trabalho saber que você é a carta viva de Deus, não porque você tem uma Bíblia dentro do carro, mas porque você vive a Bíblia do carro como uma Bíblia viva que anda por eles. Nós precisamos entender, permitir Deus fazer em nós aquilo que Ele tem e aquilo que Ele deseja de fazer na vida de cada um de nós. Nós somos chamados para viver em lugares altos. Por isso no início eu disse, nós somos chamados para brilhar, ser reino de luz. Não permita ninguém destruir isso, nem mesmo você, nem mesmo a sua carne. Não permita ela te levar para alguns lugares. Não aceite isso. Não aceite ela ceder para alguns valores. Não aceite isso. Seja de Deus e para Deus. Não deixa as coisas diminuir você. Não deixa a terra atrair você mais do que o céu te colocou em lugares altos. Enquanto eu fiz meu devocional essa semana, um dos meus devocionais dizia sobre o amor incondicional de Deus. Um amor que, independente daquilo que eu nasci, fui e permaneci, o amor dele por mim, a insistência de Deus para que eu aceite o sim dele para dar certo em toda a minha vida. Então, enquanto falava sobre essa dinâmica do amor incondicional, eu também lembro agora dessa dinâmica incondicional de Deus te colocar nas regiões celestiais. É por isso que quando nós
nos posicionamos, até os anjos que caíram, que se rebelaram no céu, Satanás e todo o seu reino, ele se sujeita, porque nós estamos no mesmo lugar que Deus nos colocou, nós permanecemos ali, lugar de avanço, lugar de conquista, e um lugar onde a autoridade de Deus vem sobre nós. Por isso eu quero convidar você, entenda o propósito, seja luz para essa geração carente do brilho de Deus. Quero convidar você a orar comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o teu santo nome, exaltamos o Senhor, a sua soberania, a sua palavra, palavra essa que nos alimenta, que nos impulsiona, palavra essa que nos conserva para a sua volta, para a volta do seu Filho, para quando Jesus vier buscar a sua igreja. Palavra essa que faz diferença dentro do homem, palavra essa que perturba todo o reino das trevas, palavra essa que nos limpa. Quando Jesus virou para os seus discípulos e disse: vós sois limpos pela palavra. Essa palavra nos limpa, nos encoraja, nos traz o verdadeiro arrependimento, nos coloca na posição de filho e de servo, e te coloca na condição de Pai e Senhor. Seja conosco nesse dia. Abençoe a todos que vão ouvir esta palavra. Trabalha no coração deles, aqueles que deixaram a sua luz parar de brilhar, aqueles que permitiram alguém destruir a sua luz, aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um deles e o colocou nas regiões celestiais. A esse eu oro, meu Pai, para que o Senhor traz de volta para o Senhor. O Senhor traga de volta para a igreja, que ninguém vive sem esse ambiente. É outra mentira de Satanás, que não se precisa estar dentro do corpo. A única coisa que sai fora do corpo é câncer e verruga. Quem é corpo permanece no corpo para ter a vida do corpo, aonde Cristo é a cabeça e nós fazemos parte, cada um no seu lugar, dentro desse corpo perfeito e bem ajustado. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.